Nos dias 22 a 24 de maio de 2025, o CAIADOC esteve presente na Medical Cannabis Fair e marcamos presença falando com diversos especialistas para tirar uma das principais dúvidas de quem está começando a prescrever cannabis. Qual a sua principal dica para quem está começando a prescrever cannabis medicinal? Eu prescrevo cannabis medicinal há 4 anos, já com amplo número de pacientes em tratamento, e colocaria para vocês que as 3 principais dicas para quem quer começar a prescrever cannabis de forma correta e séria. A primeira é a mais básica, é se capacitar. Participar de um curso prescritivo, algo sério, e que você sinta que tem a capacidade de trabalhar com diferentes produtos e diferentes condições patológicas depois desse curso. Em segundo lugar, escolher uma boa empresa, uma empresa séria, onde você consiga ter um produto de qualidade e que tenha um certificado de análise ou bula desse produto condizente com o que ele está te entregando. Em terceiro lugar, é ter uma plataforma que você consegue acompanhar as mudanças desse mercado. Toda hora surge um produto novo, uma mudança de posologia ou até mesmo uma repaginada de um produto que você já prescrevia. É interessante que alguém valide isso para você e que você consiga ter isso sempre a seu dispor. A minha dica é que você procure um médico prescritor sério. Existem pessoas muito sérias e responsáveis na prescrição e que, sobretudo, você saiba que a cannabis medicinal não é uma panaceia. Hoje é um auxílio terapêutico para a nossa medicina do século XXI. Sou um prescritor há mais de 3 anos, venho estudando muito e busquei a teoria dentro das plataformas que orientam e descrevem os produtos. É algo muito novo, mas que tem uma robustez científica importante que nos permite prescrever com qualidade. É um produto seguro, que tem marcas sérias no mercado e que permitem, principalmente para mim, por exemplo, como um prescritor, prescrever com a máxima segurança de pureza, já que eu principalmente prescrevo CBD isolado e não pode ter outros fitocannabinoides que possivelmente podem ser pegos no doping. Então, procurem saber mais os benefícios para sono, recuperação muscular e outras doenças, já que os produtos à base de cannabis, sim, são efetivos, desde que prescritos de maneira gradual e entendendo a dose resposta e a dose tolerada pelo paciente. É isso. Procurem saber, vale muito a pena, procurem se informar e descubram o universo das medicações à base de fitocannabinoides. Eu acho que os profissionais de saúde, os médicos que estão começando, têm que entender que a cannabis é uma medicina muito personalizada e muitas vezes, se não der certo um óleo, uma concentração, pode tentar outra. Então, eu acho que fica essa dica, acompanhar o tratamento do começo, do meio, né? E sempre ir tentando e nunca ir desistindo, porque tem algumas pessoas que dá certo no dia seguinte, que a gente chama de pequenos milagres. Mas tem outras, às vezes, que é no 3º, no 4º, às vezes até no 6º mês. Às vezes começa sentindo um sintoma levinho de melhora, mas é isso, não pode desistir. Então, acho que essa é a minha dica. Olha, o que eu poderia dizer hoje para quem está querendo começar nesse universo maravilhoso que é o mundo da cannabis medicinal, que vá buscar um curso, vá se especializar primeiro para poder saber, entender sobre o sistema canabinoide, poder saber os melhores óleos para você poder levar isso ao seu paciente e poder fazer com que ele tenha essa maravilhosa retorno do nosso sistema endocannabinoide. Um abraço, tudo de bom. Você que está querendo se transformar um prescritor de cannabis medicinal, adicionar a cannabis medicinal na tua prática clínica, primeira coisa, procura um curso idôneo, um curso que vai te dar a base para a prescrição. Evita curso de só um produto e aprenda a prescrever realmente essa classe terapêutica nova. E outra coisa, faça um hábito de ler um artigo novo todos os dias. Busque, porque isso vai te fazer pensar, vai te fazer questionar a tua próxima prescrição. Boa sorte. Eu trabalho com cannabis, prescrevendo cannabis medicinal há 8 anos.
eu estou aqui para compartilhar algumas dicas com vocês que todo médico prescritor precisa saber. Primeira coisa, vocês têm que entender muito bem sobre o sistema endocannabinoide. Então, nunca é demais se aprofundar em cima da patologia que você está tratando, procurar conhecer a justificativa e as interações do sistema endocannabinoide para essa patologia, porque muda de doença para doença. Então, primeira dica. Segunda dica é a seguinte: saiba escolher um bom produto. Se você não tem um bom produto, seu resultado não vai ser tão legal. Seu resultado vai variar bastante. Então, conheça marcas, confie nessas marcas, para você ter, então, um pouquinho mais de segurança na sua prática clínica. E se você não tem muita experiência, tem muitos produtos por aí, utilize o KaiaDoc para poder comparar esses produtos, para poder conhecer esses produtos. É uma excelente alternativa. A terceira dica é a seguinte: saiba conhecer esse produto, saiba ler o COA, o Certificado de Análise, porque é através desse conhecimento que você consegue identificar uma boa marca. Existem marcas boas e marcas ruins, com embalagens bonitas e embalagens feias, e você tem que aprender a discernir qual é um produto bom, qual é um produto não tão legal assim, tá? Então essa é a nossa terceira dica. Durante a faculdade, em nenhum momento a gente teve um contato com o sistema endocannabinoide. O máximo que eu tive foi uma aula de práticas explicando, né, cada mecanismo de cada droga. Após a faculdade, em 2022, quando eu concluí o curso, eu iniciei um curso de prescrição pela Weekend Academy, que deu ferramentas para eu entender o sistema endocannabinoide e aplicar para os meus pacientes o tratamento de produtos à base de cannabis. A maioria dos médicos não tem um conhecimento sobre o sistema endocannabinoide e muitas vezes não sabe utilizar uma medicação. Acabam optando por óleos isolados da farmácia e desconhecem as associações e importações. Atualmente, a KaiaDoc oferece para os médicos um comparativo entre os óleos, seja da farmácia, associação ou importação. E também você tem ferramentas para fazer o seu prontuário, sua receita e ter mais confiança em um trabalho de pessoas que fazem um acompanhamento sobre o assunto cannabis, maconha, há muitos anos. Olá, eu sou Joaquim Castro, eu sou o fundador da Clínica Gravital e eu estou no meio da cannabis aqui no Brasil desde pelo menos 2019. E lá na Clínica Gravital a gente já passou mais de 50 médicos ao longo da história da clínica, mais de aproximadamente 15 mil pacientes. Então, tenho o privilégio de ter enxergado muita coisa aí no setor. Eu acho que é a mesma coisa que me faz existir há 10 anos eu tento começar uma atividade física. Eu não consigo passar os famosos 3 meses. Porque, como eu falei, lá na Gravital passou 50 médicos e todos continuaram. Se não todos, eventualmente 95%, que cada um tem alguma questão. E por que continuaram? Porque com um pouquinho de persistência, vendo o resultado não de um, nem de 2, nem de 3 pacientes, às vezes leva um pouquinho de tempo, começaram a ver e nunca mais pararam. Então eu acho que ele desiste muitas vezes porque testou uma vez ou duas. Às vezes um paciente com de fato uma complexidade muito grande, ele criou uma expectativa muito positiva, o paciente não deu retorno e ele desiste. O mesmo motivo que eu desisto de caminhar de manhã. É sempre assim, essa é a minha visão. É só um pouquinho mais de persistência, resiliência do profissional, muito mais na questão psicológica do que propriamente das evidências que existem nos estudos.